Em relação ao comandante municipal, pronto, aqui está outra teoria que não tem correspondência com a realidade. Primeiro, comandante municipal, dos 300 e tal municípios, há 20 ou 30 que têm. E a maioria são os que têm os bombeiros municipais, que obviamente a situação está resolvida, e todos os restantes, que não chega a 10% dos municípios, todos os restantes, é onde há uma corporação, há um comandante, obviamente que esse é o comandante municipal. Isto porquê, Dr. Pedro? É preciso que nós possamos refletir, e já agora, para si, obviamente, e como disse, não tem o acompanhamento tão intenso como eu tenho, obviamente, e os vereadores, mas, por exemplo, quando ouço deputados da Assembleia da República, são esses que legislam e que desconhecem este facto. O comandante municipal, para quem estiver atento e ler aquilo que são as suas competências, não é um coordenador de terreno. O comandante municipal faz, à face da atual lei das suas competências, aquilo que faz a coordenadora do GTF. Prepara os documentos, prepara as reuniões, etc. Mas não é um comandante de terreno. Essa é que é a grande confusão. É mais um responsável pelo Gabinete Técnico Florestal. E por isso mesmo que os municípios não são loucos, com certeza pode haver alguns loucos nos municípios, mas os municípios não são para loucos. Obviamente que não iam desprezar uma figura destas se ela fosse efetiva, mas aquilo que a Associação Nacional de Municípios disse, logo que saiu a lei, disse isto é um nado morto, porque não corresponde às competências ao nome pomposo de comandante municipal e coordenador. Portanto, afaste-se esta questão, não tem pés nem cabeça estarmos a falar que a responsabilidade da Câmara porque nomeou um comandante municipal, porque já tem o GTF e as competências que teria o comandante municipal são as que tem, neste caso, a coordenadora, que é a engenheira Mónica, rigorosamente iguais. Mas depois, no terreno, não tem qualquer poder de... Mas sem a aplicação prática não se consegue perceber se na prática funcionaria assim ou não. Estão 20 municípios na prática. Pronto, é só informar-se. É uma questão de sabermos se ele está a funcionar bem ou não. É só informar-se. Aliás, basta olhar para a lei para ver que ele não tem essas competências. Depois, em relação aos sapadores, a Câmara Municipal, como sabe, há a separação dos poderes das diversas autarquias do Conselho, ou seja, a Câmara Municipal não tutela a Juntas de Freguesia, nem vice-versa. Ou seja, os presidentes de Junta de Freguesia que têm sapadores, obviamente que coordenam entre eles têm reuniões, eles têm até entidades que são constituídas não só por eles, mas onde eles participam, e não há nenhuma desorganização dos sapadores do Conselho, que aliás eu devo dizer que é o Conselho, é dos Conselhos que tem os sapadores mais eficazes, muito ajudaram no combate. Fazem o primeiro e fazem logo o primeiro. A questão aqui dos sapadores que eu levantei, essa Câmara Municipal costuma reunir com eles para tentar perceber... Dr. Pedro, obviamente. Onde eles têm assento. E passam logo automaticamente para o comandante. A Proteção Civil Municipal costuma reunir com eles? Então, Em relação a coordenação com a Proteção Civil. A dificuldade dos sapadores é outra. A dificuldade dos sapadores é que quando eles foram formados com determinada dotação do Estado e agora a dotação tem vindo por aí abaixo e eles neste momento estão em vias de ter, como se costuma dizer, de encostar as pás inchadas porque não tem verba para continuar a funcionar. Depois, em relação à questão da biomassa. A questão da biomassa, obviamente que poderia ser muito útil. O que é certo é que eu recordo com uma reunião aí há uns 7 anos aqui na Câmara Municipal, onde se falou desse assunto e na altura, pelo voluntarismo uma atitude voluntária do engenheiro exatamente, Vítor Barros, fizemos aqui... Como foi há 7 anos? Sim. Fez-se aqui uma reunião, onde foi debatida essa questão e na altura parecia que era realmente o grande segredo e estava tudo disponível e tudo encaminhado para as centrais de biomassa. O que é certo é que, passado esse tempo, há concessão, mas há projetos, foram concessionados, foram entregues a determinadas entidades e aqui na região, mas o que é certo é que ficou tudo no papel. Quer dizer, ainda não há sequer um equipamento desse no distrito, e quando na altura se falava que era essencial, e nomeadamente que deveria ficar implantado na zona de Mangualde, de Viseu, etc. Depois isto teve e vai ser. Só que está aprovado para aí. Está aprovado. Não, Mortágua está a funcionar. Mortágua tem uma da EDP.
O que é certo é que já está aprovado há uns anos, para aí há 3 anos, que se fala nisso e não arranca. Mas é pena, e aí dou-lhe razão, que se houvesse aqui na região, e poderia ser essa, porque não é dificuldade de transporte, a funcionar, não encontraríamos como encontramos e quem percorreu os incêndios, como obviamente eu fui obrigado a percorrer, encontrávamos todos os locais na floresta, na mata, onde tinha havido corte de pinheiros, estavam os resíduos e arrancas todas lá depositadas, ou seja, não continua a não se fazer a limpeza pós-corte da madeira. E isso, obviamente, que é outro barril de pólvora que existe na floresta. E quiseres falar sobre a limpeza? É evidente que a gente tem que... Eu, pessoalmente, tenho que desculpabilizar o Dr. Pedro, porque não tem obrigação de estar dentro dos assuntos, mas também quando se levantam com alguma falta de informação também é grave, não é? Porque assim, eu acabei de dizer que os estradões, os caminhos florestais, os pontos de água e todas as infraestruturas são objeto de candidatura ao CREN por parte de quem? Das juntas de freguesia, que sempre fizeram até agora, dos particulares, dos operadores florestais, dos proprietários florestais, dos compartes, e são esses que fazem essas infraestruturas como sempre fizeram, não é a Câmara. A Câmara não tem rigorosamente nada a ver com isso. Ponto número 1. Preciso que a gente perceba isso. Sabe qual é o grande problema? É que ela... Desculpe lá, não tem nada a ver, deixe-me falar. Você não sabe o que está a dizer. Olha, é assim, as juntas de freguesia e os compartes têm a liberdade de apresentar as candidaturas quando quiserem. E é isso que tem acontecido. Ponto número 1. É isso que tem acontecido. Ponto número 2. Desde 2007 que não há nenhuma linha de financiamento para garantir a manutenção dessas infraestruturas, conforme devia haver. O que a Câmara tem feito é, todos os anos, um plano de limpeza daquilo que são os estradões e os caminhos que considera fundamentais em articulação conjunta. Tem sido feito sempre, todos os anos. Sempre, todos os anos, em todas as freguesias. Ponto número 2. Ponto número 2. Quando se fala aqui em algumas coisas, a tirar para o ar, que lembraram, que deixaram lembrar, aqui ninguém descobre a pólvora. O problema é que, se calhar, outros já o descobriram. Esta unidade de massa que foi falada, essa é uma unidade de massa que nunca podia vir para São Pedro do Sul, porque quem definiu isso foi o Governo e definiu-a em Temangual e Viseu. Isto está aprovada. É o grupo ali de Tondela, eu conheço os nomes, foi o Carlos Pimenta que esteve aqui a negociar, em nome da Nutroton e em nome do Coimbra, Tondela, foram eles que tiveram a unidade de biomassa aprovada. Em 2012 está previsto o equipamento arrancar. Aliás, falava-se em 2010, mas não tiveram financiamento suficiente. Acho que só para 2012. Há contratos firmados neste momento entre as juntas de freguesia e os compartes de São Pedro do Sul e essa empresa, firmados, assinados aqui, com quantidades, quanto é que vão pagar, onde é que vão ficar localizados os taleiros da biomassa. Isto está tudo tratado, não é novidade nenhuma, nem vocês nos vieram dar nenhuma informação adicional. Ponto número 2. Quando você diz que propuseram núcleos de gestão florestal, o que é isso? Propor núcleos de gestão florestal. Isso são as IFES. Sabe quantas IFES há no Conselho? Isso são núcleos que são obrigatórios e têm que se cingir à lei. A lei é que define isso, são as IFES. Há 3 IFES no Conselho. 3. E podem haver 4, 5, há 3. Entre proprietários públicos e privados. A garantia de funcionamento destas IFES, que é a gestão e organização e tratamento e manutenção do território florestal, foram criados com um sentido de haver um incentivo, de haver apoio financeiro para garantir o seu funcionamento, através de equipas profissionais. Até hoje não há um centavo de apoio a essas IFES, ou seja, a esses núcleos. Como é que alguém vai fazer mais núcleos se depois não tem meios financeiros para garantir a gestão dessas IFES? Portanto, a culpa não é dos proprietários, não é da Câmara, não é de ninguém. É de quem obrigou a fazer este tipo de gestão e depois não dá os meios. Isto é que é preciso questionar. Porquê é que não existem os meios que são previstos na lei? Isto é que é importante. Portanto, esta coisa de estar-me a dizer que a Câmara só é responsável em termos de colaboração, porque a Câmara não tem rigorosamente nada a ver em termos da manutenção, do ordenamento, pode contribuir e contribui, e é ela que despolta os processos. Agora, de resto, há autonomia porque há verbas próprias, onde a Câmara não pode ir, mas pode ir terceiros, como é óbvio. Eu só para concluir, para tirarmos esta situação, se possível, numa próxima reunião, de ter acesso ao relatório dessas atividades da limpeza dos estradões que diz que foram feitas em todas as freguesias, se me era possível dar um relatório de todas essas atividades por freguesia.
do que foi limpo em termos de estradões e aceios por freguesia. O projeto